Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar bastante aqui sobre São Januário, né? São Januário cada vez mais próximo de poder receber mais uma vez, né? Receber novamente a torcida do Vasco. Hoje tivemos aí uma reunião, né, entre a direção do Vasco, tanto da SAF como do Clube Associativo, com o Ministério Público do Rio de Janeiro, para chegar ali num acordo desse termo de ajustamento de conduta, e está muito próximo, né, desse termo sair. Inclusive o Procurador-Geral confirmou essa informação e você vai conferir isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre Ramon e Emiliano Dias, né, que estão totalmente ligados, né, no Vasco, nesse projeto do Vasco, e as chances são grandes dos dois continuarem no Vasco para 2024. E também vamos falar aqui de 777, né, porque a empresa americana esse mês tem que fazer o aporte aí de 120 milhões nos cofres da SAF do Vasco. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando aquele like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, e começo falando aqui da 1xBet. No comentário fixado desse vídeo tem o link da 1xBet e tem o código promocional aqui do canal Machão da Gama, que te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito, para você começar a dar os seus palpites. Essa semana tem eliminatórias, teremos Brasil e Bolívia, e você pode palpitar nessa partida lá no site da 1xBet. O link está aqui no comentário fixado, lembrando que tem bônus no seu primeiro depósito. Bom, meus queridos, primeiro eu vou relembrar aqui o que eu disse no vídeo anterior, porque tivemos alteração aí na data de 2 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco vai encarar o Fluminense dia 16 no estádio Newton Santos, e depois o Vasco vai enfrentar Curitiba e América Mineiro, né? Esses jogos tiveram aí as datas alteradas. O jogo contra o Curitiba, que iria acontecer na terça-feira, dia 19, mudou para quinta-feira, dia 21. E o jogo contra o América Mineiro, que seria no sábado, dia 23, foi alterado para segunda-feira, dia 25. Então o Vasco joga sábado contra o Fluminense, no sábado, dia 16. Nesse sábado agora não. O Vasco joga sábado, dia 16, contra o Fluminense, depois encara o Curitiba em São Januário no dia 21 e no dia 25 encara o América Mineiro lá em Belo Horizonte. Beleza? Anotou aí na sua agenda? Tá tudo explicadinho? Então vamos lá para falar de São Januário, né? Porque hoje foi um dia muito importante. E a gente pode dizer que após 76 dias fechado, o estádio de São Januário está cada vez mais próximo de ser liberado para poder receber público novamente, né? No encontro na tarde dessa quarta-feira, na sede do Ministério Público do Rio de Janeiro, o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, ouviu a proposta apresentada pelo Vasco para firmar o termo de ajustamento de conduta, o TAC. Na próxima semana vai acontecer mais uma reunião entre o Vasco, o Ministério Público e também algumas autoridades, né, do Rio de Janeiro, provavelmente na próxima quarta-feira, e nessa próxima quarta-feira o TAC deve ser assinado e São Januário deve ser liberado. O Vasco espera definir a liberação de São Januário nesse próximo encontro, né? Porque planeja enfrentar o Curitiba no dia 21 de setembro com público no estádio de São Januário. Havia até a expectativa desse TAC ser assinado hoje, né? Da liberação já acontecer no dia de hoje, mas o Procurador-Geral explicou que quer ouvir os outros órgãos envolvidos, né? Para fechar esse TAC. Estiveram presentes nesse encontro que aconteceu hoje lá no Ministério Público o presidente do Vasco, Jorge Salgado, o vice-presidente do Vasco, Carlos Alberto Osório, a CFO do Vasco, a Kátia dos Santos, e a diretora jurídica do Vasco, a Gisele Cabreira, além dos advogados do Vasco da Gama. O Vasco apresentou algumas promessas ali ao Ministério Público, né, de melhorias no estádio de São Januário. Alguns pontos aqui que o Vasco prometeu melhorar: aumento no número de catracas, aumento no espaço útil no acesso às catracas, ajuste na abertura dos portões para o sentido da saída, aumento no número de câmeras no interior do estádio
e reconhecimento facial nas catracas. Já para o jogo contra o Curitiba, algumas catracas estarão funcionando com o reconhecimento facial. Então, está muito próximo de sair esse TAC, né, entre Vasco e Ministério Público. Inclusive, o Procurador-Geral de Justiça, o Luciano Matos, falou na saída do encontro ao Globoesporte.com e eu vou reproduzir aqui. Confira. O Vasco, o clube e a SAF apresentaram uma proposta de termo de ajustamento de conduta. Ela disciplina algumas regras que o Vasco poderia cumprir, aprimorando a segurança no estádio. Nós vamos fazer um exame mais detalhado dessa proposta. Acreditamos que estamos avançando num sentido bem positivo para a celebração desse termo de compromisso. A nossa expectativa é que na semana que vem façamos uma nova reunião e que nessa nova reunião possamos também contar com a presença de órgãos públicos e a federação para conhecerem os termos do termo de ajustamento de conduta que venha eventualmente a ser celebrado. Então tá aí, né, meus amigos? A tendência é que na próxima quarta-feira, nessa próxima reunião, São Januário seja finalmente liberado aí pelo Ministério Público após esse termo de ajustamento de conduta. O jogo do Vasco contra o Curitiba, no dia 21 de setembro, deve acontecer em São Januário, com público, né? E com toda certeza, São Januário vai ficar lotado de gente, né? Os ingressos vão esgotar nesse jogo aí em meia hora, com toda certeza. Enfim, falamos aqui de São Januário, vamos agora falar de Ramon Dias e Emiliano Dias, essa dupla que chegou, né, para comandar a comissão técnica vascaína e mudou completamente o espírito do Vasco, né? Mudou completamente a forma do Vasco jogar e voltou a dar esperanças, né, para o torcedor do Vasco nesse campeonato brasileiro. E o Lucas Pedrosa trouxe uma informação aqui sobre a permanência desses dois profissionais para 2024. Segundo a apuração do Lucas Pedrosa, Ramon Dias e Emiliano Dias estão assombrados de forma positiva com a torcida do Vasco. Os profissionais estão muito felizes de trabalhar no Brasil, algo que era um projeto pessoal de ambos, e estão ansiosos pelo encontro com o torcedor do Vasco em São Januário. Inclusive, se tudo correr como esperado, eles vão ficar para 2024. Os comandantes iniciaram um aprimoramento profundo no departamento de futebol do Vasco e pretendem fazer ainda mais na próxima temporada com o conhecimento adquirido em tantos trabalhos mundo afora. Informação importante aí do Lucas Pedrosa, né, sobre Ramon e Emiliano Dias, que tem que ficar, né, os dois têm que ficar para a temporada de 2024 e com o Vasco na primeira divisão, né, porque os dois vão evitar esse rebaixamento. Como já disse o Ramon Dias, não vai barrar, hein? Não vai barrar. O Vasco não descende. E vamos acreditar no trabalho do professor. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre dinheiro, né? Sobre grana. Informação do companheiro Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. Esse mês é o mês do aporte, né? É mês da 777. Colocar grana nos cofres da SAF Vascaína. A empresa americana 777 irá fazer o segundo aporte na Vasco da Gama SAF. A informação da Atenção Vascaínos, do canal Atenção Vascaínos, é que o valor de 120 milhões de reais vai entrar nos cofres da SAF no dia 23 de setembro. A terceira parcela do aporte será paga no ano que vem. Então, no dia 23 de setembro, o Vasco vai receber aí o depósito de 120 milhões de reais do grupo norte-americano 777. E uma das prioridades, né, desse dinheiro é pagar Capasso e Pumita, dois jogadores que não estão rendendo nada dentro de campo, mas que o Vasco comprou lá atrás e está com uma pendência, né, com o Nacional do Uruguai e também com o Atlético Tucumã. Esse caso está até na FIFA e quando esse aporte cair, o Vasco vai sacramentar, né, o pagamento aí dessas duas situações para evitar qualquer transtorno como o transferban. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal e bom feriadão aí para você. Tamo junto, um abraço, até a próxima.